O Instituto Borborema é uma associação educacional sem fins lucrativos. Em Campina Grande promovemos cursos, palestras e concertos presenciais. Também é aqui, no estúdio montado em nossa sede física, que nós gravamos os nossos cursos online e os programas que disponibilizamos gratuitamente na internet. Todas as segundas, quartas e sextas, às 19h30, publicamos vídeo novo no canal do IB no YouTube. Nas sextas-feiras nós temos sempre o Brasil Comentado, um debate independente sobre os principais acontecimentos da semana. Nas segundas e quartas, disponibilizamos lives, aulas, documentários e palestras gratuitas para todos os nossos seguidores. Para que todas estas atividades se mantenham e que outras possam ser criadas, precisamos da sua contribuição financeira. A partir de R$10 você ajuda decisivamente o Instituto. São 3 meios. Pela nossa campanha no site Apoia-se, apoia.se/Instituto Borborema, pelo nosso site institutoborborema.com/ajudaib ou direto na nossa conta bancária. Qualquer dúvida, fale conosco na seção contato do nosso site, institutoborborema.com/contato. Contamos com a ajuda, a participação e a oração de todos que gostam do nosso trabalho. Então, pessoal, boa noite. Essa palestra de hoje talvez não seja exatamente uma novidade para muitos, porque vamos tratar do nosso tema a partir de um texto do Machado que já trabalhamos aqui e que os alunos da formação na internet também conhecem, pelo menos os que passaram da aula 4 da parte de prática em leitura de prosa. É bom nós pontuarmos aqui que o que eu vou fazer não é exatamente o que é feito na formação, porque na formação, quando a gente vai trabalhar em termos de formação literária, nós temos que pensar em determinadas capacidades de leitura que você quer despertar no aluno e o texto que você vai trabalhar para que essas capacidades de leitura sejam despertadas. É isso que a gente pensa quando vai formular uma aula para uma formação literária. Aqui não é uma aula de formação literária, então nós não vamos nos deter tanto naqueles instrumentos de análise e interpretação do texto literário. Aqui nós vamos fazer uma quase análise. Tem um elemento específico no texto do Machado de Assis, O Segredo do Bonzo, que a gente precisa para poder compreender bem o tema da nossa exposição, tá? De início eu não queria trabalhar isso, porque queria deixar de fato a análise desse texto para os alunos da formação. Então, se por acaso alguém aí da internet não é aluno da formação, isso aqui serve como um aperitivo e, muito embora o que é feito com esse texto na formação é um pouco mais profundo, certo? E, no entanto, ao mesmo tempo, a julgar pelas coisas como elas estão hoje, julguei também que seria de muito proveito que utilizássemos esse texto como subsídio para a nossa reflexão. Se por acaso você que está aí na internet fica um pouco incrédulo, tem alguma desconfiança pelo fato de nós trabalharmos um texto de literatura para explicarmos algo acerca de caos social, impossibilidade da discussão pública, eu peço seu voto de confiança. Eu tenho certeza que isso vai clarear muito seu entendimento, então dê uma chance para o Machado de Assis, tá bom? Dê uma chance ao nosso texto. Então, aqui, nós que estamos aqui vamos prestar atenção, porque não vou colocar o texto na lousa para acompanharmos, e para o pessoal da internet vai aparecer aí na tela a parte que eu estiver lendo para que vocês possam acompanhar de forma mais detida, tá bom? Então vamos começar com a leitura do Segredo do Bonzo. Algumas partes eu vou pular naturalmente para que não fique muito longo, se fica muito longo fica muito maçante, e corremos o risco, portanto, de perder o objeto da nossa reflexão, tá? Então vamos lá. De vez em quando eu vou parar para resolver alguns problemas de vocabulário que imagino vão aparecer para as pessoas,
simplesmente para que elas não fiquem voando tanto. O Machado, nesse texto, ele coloca, como esse texto é como se fosse uma página perdida de Fernão Mendes Pinto, ele coloca a construção bem mais aportuguesada no sentido lusitano, né? Mas é a mesma língua da gente, e é uma língua para quem já tem uma certa habitualidade com o Machado e com a língua portuguesa, de forma geral, entende. Quem estuda o latim, então, nem se fala, tá? Então vamos lá, o segredo do bonzo. Atrás deixei narrado o que se passou nesta cidade Fuxel, capital do reino de Bungo, com o padre mestre Francisco, e de como o rei se houve com o Fucarandono e outros bonzos, que tiveram por acertado disputar ao padre as primazias da nossa santa religião. Agora direi de uma doutrina não menos curiosa que saudável ao espírito, e digna de ser divulgada a todas as repúblicas da cristandade. Um dia, andando a passeio com Diogo Meirelles, nesta mesma cidade Fuxel, naquele ano de 1552, sucedeu a deparar-se-nos um ajuntamento de povo à esquina de uma rua, em torno a um homem da terra, que discorria com grande abundância de gestos e vozes. O povo, segundo o esmo mais baixo, seria passante de 100 pessoas, varões somente e todos embasbacados. Diogo Meirelles, que melhor conhecia a língua da terra, pois ali estivera muitos meses, quando andou com bandeira de Veniaga, agora ocupava-se no exercício da medicina, que estudara convenientemente e que era exímio, ia-me repetindo pelo nosso idioma o que ouvia o orador, e que, em resumo, era o seguinte: que ele não queria outra coisa mais do que afirmar a origem dos grilos, os quais procediam do ar e das folhas de coqueiro na conjunção da lua nova. Que este descobrimento, impossível a quem não fosse como ele, matemático, físico e filósofo, era fruto de dilatados anos de aplicação, experiência e estudo, trabalhos e até perigos de vida. Mas enfim estava feito, e todo redundava em glória do reino de Bungo, e especialmente da cidade Fuxel, cujo filho era. E se por ter aventado tão sublime verdade fosse necessário aceitar a morte, ele a aceitaria ele mesmo. Tão certo era que a ciência valia mais do que a vida e seus deleites. A multidão, tanto que ele acabou, levantou um tumulto de aclamações, que esteve a ponto de ensurdecer-nos, e alçou nos braços o homem bradando: Patimal! Patimal! Viva Patimal, que descobriu a origem dos grilos! E todos se foram com ele ao alpendre de um mercador, onde lhe deram refrescos e lhe fizeram muitas saudações e reverências, à maneira deste gentio, que é em extremo obsequioso e cortesão. Desandando o caminho, víamos nós, Diogo Meirelles e eu, falando do singular achado da origem dos grilos, quando, a pouca distância daquele alpendre, obra de 6 credos, não mais, achamos outra multidão de gente, em outra esquina, escutando a outro homem. Ficamos espantados com a semelhança do caso, e Diogo Meirelles, visto que também este falava apressado, repetiu-me da mesma maneira o teor da oração. E dizia este outro, com grande admiração e aplauso da gente que o cercava, que enfim descobrira o princípio da vida futura, quando a terra houvesse de ser inteiramente destruída. E era nada menos que uma certa gota de sangue de vaca. Daí provinha a excelência da vaca para a habitação das almas humanas, e o ardor com que esse distinto animal era procurado por muitos homens à hora de morrer. Descobrimento que ele podia afirmar com fé e verdade, por ser obra de experiências repetidas e profunda cogitação, não desejando nem pedindo outro galardão mais que dar glória ao reino de Bungo e receber dele a estimação que os bons filhos merecem. O povo, que escutara esta fala com muita veneração, fez o mesmo alarido e levou o homem ao dito alpendre, com a diferença que o trepou a uma charola. Ali chegando, foi regalado com obséquios iguais aos que faziam a Patimal, não havendo nenhuma distinção entre eles, nem outra competência nos banqueteadores, que não fosse a de dar graças a ambos os banqueteados. Ficamos sem saber nada daquilo, porque nem nos parecia casual a semelhança exata dos dois encontros, nem racional ou crível a origem dos grilos dada por Patimal, ou o princípio da vida futura, descoberto por Languru, que assim se chamava o outro.
Sucedeu, porém, costearmos a casa de um certo Titané, ao parqueiro, o qual ocorreu a falar a Diogo Meirelles, de quem era amigo. Então aqui vamos fazer uma pausa. O que aconteceu? Veja como Machado é muito hábil, porque ele consegue narrar, e veja que ele consegue dar uma cadência pelas escolhas das palavras dele, pela ordem das palavras também na montagem da oração, e você percebe que a narração tem um tom bem anedótico, parece que eu estou contando uma historinha para criança. Então, Patimal, que o treparam ao charola, etc, etc, etc. Tudo tem uma cadência bem alegre, digamos assim, né? É quase como um allegro. Mas, ao mesmo tempo, é absurdo. Por que é absurdo? Porque o próprio narrador fala, não é racional ou crível que a origem dos grilos esteja na conjunção das folhas de coqueiro com os ventos à luz da lua nova, por isso que dava vontade de rir quando a gente está lendo. E também não é minimamente crível que o princípio da vida futura esteja na gota do sangue de vaca. Então aí eu preciso que vocês agora gravem os elementos em comum destes dois discursos. Primeiro, Patimal. Os nomes também são meio cômicos, né? Primeiro, Patimal. Patimal, ele está discursando a uma multidão, dizendo uma teoria que aparentemente é absurda, sendo que ele apela como critério de confiabilidade da sua teoria o fato de que é um conhecimento científico, fruto de dilatados anos de estudo, experiência dele como sendo físico, matemático, etc., e que ele não faz isso por nada a não ser a glória de Bungo, pois de cujo filho era, diz o Machado. Veja como a construção já nos é muito mais estranha, de cujo filho era. E com isso ele consegue o quê? Uma glória pessoal. As pessoas o levam ao alpendre, dão-lhe refrescos, saudações e tal. Depois vem lá Guru. Mesma coisa, ele discursa, expõe uma teoria que aparentemente é absurda, porque não faz o mínimo sentido para nós que conhecemos a realidade, que o princípio da vida futura esteja numa certa gota de sangue de vaca. Não faz o mínimo sentido. Mas ele também fala que isso foi estudo, que ele não quer outra coisa senão a glória do reino de Bungo, porque ele era claro, os méritos do seu por ser um bom filho. E o povo o leva também em aclamações até o dito alpendre, para que também receba os galardões adequados. Então, vocês conseguem perceber que é praticamente idêntico o que está acontecendo, né? Ótimo. Isso é uma forma muito interessante do Machado construir o texto, porque quando ele coloca para nós essa coisa absurda, além dele já estar introduzindo o ponto dele, que nós vamos ver mais para frente, ele está fazendo outra coisa também, ele está criando expectativa. Porque não faz sentido que isso esteja acontecendo. Onde é que está o elemento de dissonância? Ora, o nosso narrador e seu companheiro Diogo Meirelles percebem que não é racional ou crível. O vulgo, as pessoas, não o percebem. Tanto não o percebem que, como dissemos, levam Patimal a Guru às glórias. Mas eles percebem. E nós, leitores, também percebemos. Então o elemento de dissonância está no quê? Em algo ser profundamente absurdo e ao mesmo tempo profundamente glorioso para aqueles que estão proclamando o absurdo como sendo uma nova descoberta de verdade. E tem um outro elemento que está aí em conjunto com esses dois, com esses todos que eu elenquei. Qual? Não há quem abra objeção. Mesmo eles que percebem, eles não vão lá, mas espera aí, como assim? Não há o elemento de objeção.
Eles que perceberam, isso é uma coisa interessante, eles que perceberam que tinha algo errado, eles vão caminhando e encontram o Titané, o alparqueiro. E o Titané, o alparqueiro, vai dizer a eles o quê? Provavelmente eles estão aplicando uma nova teoria que circula por aí, que o Bonzo desenvolveu. Engraçado que Bonzo, eu não sei se por causa do texto do Machado, ou se isso é anterior ao texto do Machado, e deu-lhe a possibilidade de colocar um título com ampla sugestividade. Bonzo é uma espécie de monge budista, sacerdote budista, talvez possamos dizer sacerdote, não sei se é adequado, porque eu não conheço. Mas ao mesmo tempo ganhou uma conotação de hipócrita. Então não sei se ganhou essa conotação por causa do texto do Machado, que vários textos do Machado são bem popularizados, e essa popularização naturalmente insere termos próprios do texto na discussão pública, que depois ficam no imaginário popular, como por exemplo, já era Inês, já é morta, que isso aí é lá do Camões, e as pessoas falam isso sem nem saber que Camões existiu. Então eu não sei se isso veio após o Machado, com esse texto, ou se já existia e o Machado colocou essa questão do Bonzo exatamente para dar a sugestividade de que aqui nós estamos diante de um verdadeiro canalha, por alguma razão que a gente vai ver agora. Então, eles vão visitar o Bonzo, porque eles querem entender que teoria é essa. E esse é o grande segredo do Bonzo, que vai dar o título ao nosso texto. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. Eu vou direto para a parte em que o Bonzo passa a explicar-lhes a sua teoria. Estão com o Bonzo, o nosso narrador, Diogo Meirelles, e Titané, o alparqueiro. Ok? E o Bonzo diz: "A vez de entender", começou ele. Prestem muita atenção, o centro do texto está aqui. "A vez de entender", começou ele, "que a virtude e o saber têm duas existências paralelas, uma no sujeito que as possui, outra no espírito dos que o ouvem ou contemplam. Se puserdes as mais sublimes virtudes e os mais profundos conhecimentos em um sujeito solitário, remoto de todo contato com outros homens, é como se eles não existissem. Os frutos de uma laranjeira, se ninguém os gostar, valem tanto como as urzes e plantas bravias, e se ninguém os vir, não valem nada. Ou, por outras palavras mais enérgicas, não há espetáculo sem espectador. Um dia, estando a cuidar nestas coisas, considerei que, para o fim de alumiar um pouco o entendimento, tinha consumido os meus longos anos. E, aliás, nada chegaria a valer sem a existência de outros homens que me vissem e honrassem. Então cogitei se não haveria um modo de obter o mesmo efeito, poupando tais trabalhos. E esse dia posso dizer agora que foi o da regeneração dos homens, pois me deu a doutrina salvadora. Mal podeis adivinhar o que me deu a ideia da nova doutrina. Foi nada menos que a pedra da lua, essa insigne pedra tão luminosa, que posta no cabeço de uma montanha ou no píncaro de uma torre, dá claridade a uma campina inteira, ainda a mais dilatada. Uma tal pedra com tais quilates de luz não existiu nunca e ninguém jamais a viu. Mas muita gente crê que existe e mais de um dirá que a viu com seus próprios olhos. Considerei o caso e entendi que, se uma coisa pode existir na opinião sem existir na realidade, e existir na realidade sem existir na opinião, a conclusão é que das duas existências paralelas, a única necessária é a da opinião, não a da realidade, que é apenas conveniente. Tão depressa fiz este achado especulativo, como dei graças a Deus do favor especial e determinei-me a verificá-lo por experiências. O que alcancei em mais de um caso que não relato, por vos não tomar o tempo.
Para compreender a eficácia do meu sistema, basta advertir que os grilos não podem nascer do ar e das folhas de coqueiro na conjunção da lua nova. E, por outro lado, o princípio da vida futura não está em uma certa gota de sangue de vaca. Mas Patimal e Laguru, varões astutos, com tal arte souberam meter estas duas ideias no ânimo da multidão, que hoje desfrutam a nomeada de grandes físicos e maiores filósofos, e têm consigo pessoas capazes de dar a vida por eles. E aqui ele termina de dizer a sua teoria. Então vamos dar uma explicação, ok? Ele começa aqui, que a virtude e o saber têm duas existências paralelas, uma no sujeito que as possui e outra no espírito dos que o ouvem ou contemplam. A gente sabe que não é assim, porque a realidade ela é una e todos participam da mesma realidade. Se um aspecto é desconhecido a mim, não quer dizer que ele não exista. Então eu não posso separar a existência. Eu não posso dizer que só existe aquilo que eu conheço. O que eu conheço, na verdade, tem uma existência paralela em outra clave da realidade. Não. Se eu não sei o que está... Vamos supor que essa porta aqui estivesse fechada. Se eu não sei o que há do outro lado, não quer dizer que esta sala que meus olhos alcançam tem uma existência determinada e aquilo que está por detrás desta porta tem a outra. Certo? Isso não se verifica. Acontece que, por estarmos na mesma realidade, e a realidade ela tem determinadas regras, a natureza tem determinadas regras, os meus olhos eles não podem ver através da parede. Por quê? Porque a parede é uma superfície opaca. Ela só vai refletir a luz e vai mostrar a cor dela de volta. Ela não vai mostrar o que está através. Ela não é translúcida, como um espelho seria. Então, quando ele diz isso, que o saber e a virtude têm duas existências paralelas, uma no sujeito que as possui, outra no espírito dos que o ouvem ou contemplam, ele está fazendo uma convenção para fins de aplicação da sua própria teoria. Isso não se verifica na realidade. E aí ele vai exemplificar. Se puserdes as mais sublimes virtudes e os mais profundos conhecimentos em um sujeito solitário, remoto de todo contato com os outros homens, é como se eles não existissem. Então, é como se ele tivesse... É como se fosse assim. É como se todos esses santos de sétima morada que existem por aí, que ninguém conhece, como nós não os conhecemos, para nós é como se eles não existissem. Está entendendo? E na concepção da teoria do Bonzo, ele vai dizer aqui por que ele chegou nessa conclusão e por que isso foi útil para ele. Um dia, estando a cuidar nestas coisas, considerei que para o fim de alumiar um pouco o entendimento tinha consumido meus longos anos e, aliás, nada chegaria a valer sem a existência de outros homens que me vissem e honrassem. Olha, eu estudei tanto, eu me tornei tão inteligente, mas o que adianta isso se essa existência da minha inteligência só existe em mim, que sou o sujeito que a possui, e não naqueles que poderiam contemplá-la, e em contemplando-a, portanto, me admirariam, me honrariam e me dariam glórias e galardões. Estou entendendo? E aí ele vai dizer, então cogitei se não haveria um modo de obter o mesmo efeito. Qual? As honras, galardões, etc., poupando tais trabalhos. Quais trabalhos? De consumir longos anos tentando alumiar o entendimento. Ora, e aí ele vai dizer que esse dia que ele descobriu isso foi o dia da regeneração dos homens, pois que lhe deu a doutrina salvadora. E aí ele vai exemplificar com a pedra da lua, e é uma coisa que a gente sabe que é assim mesmo, né? Ele diz, esta insigne pedra não existe. Porém, muitos acreditam que existe, e mais de um vai dizer que já viu. E a gente sabe que é bem assim mesmo, né? Já cansei de escutar a história de sei lá, tem lá no Menino de Engenho, Zé Liz do Rego, tem acho que uns 2 capítulos que eles estão falando do lobisomem. Aí eu digo, lobisomem não existe. As crianças, não, existe sim. E o outro vai dizer, existe, porque eu já vi.
Inclusive é o trabalhador dali do cafezal, que eu já vi ele na estrada vindo de madrugada, ele se transforma. E as crianças ficavam com medo. Ou seja, aquilo não existia na realidade, mas existia na opinião das crianças. E por existir na opinião das crianças, elas se comportavam como se aquilo fosse real. Essa é a descoberta do Bonzo. Então, se eu conseguir colocar na opinião das pessoas que eu tenho inteligência, que eu tenho méritos, que eu conheço a realidade, sem eu precisar ter o trabalho de conhecer, eu tenho os prêmios e honrarias que eu teria se eu realmente tivesse esses dotes intelectuais. Estão compreendendo? Pronto. E aí ele vai dizer: considerei o caso e entendi que se uma coisa pode existir na opinião, sem existir na realidade, e existir na realidade sem existir na opinião, a conclusão é que das duas existências paralelas, a única necessária é a da opinião, não da realidade, que é apenas conveniente. É muito conveniente que eu realmente tenha aquilo pelo que as pessoas me honram, mas eu não preciso ter o trabalho de ter, desde que eu faça as pessoas acreditarem que elas devam me honrar. Certo? E aí, os três, Titané, o narrador, e Diogo Meirelles, vão aplicar a teoria do Bonzo. E cada um faz um jeito um pouquinho distinto. Eu vou ler rapidamente aqui, porque eu até pensei, não vou ler não, mas eu vou ler porque é muito bom. Tá? Deixa eu encontrar aqui. Consistiu a experiência de Titané, foi o primeiro, o alparqueiro, em uma coisa que não sei como diga para que a entendam. Usam neste reino de Bungo e em outros destas remotas partes um papel feito de casca de canela moída e goma, obra muito prima, que eles talham depois em pedaços de 2 palmos de comprimento e meio de largura, nos quais desenham com vivas e variadas cores, e pela língua do país, as notícias da semana, políticas, religiosas, mercantis e outras, as novas leis do reino, os nomes das fustas, lancharas, balões e toda a casta de barcos que navegam estes mares, ou em guerra, que há frequente ou de veniaga. E digo as notícias da semana porque as ditas folhas são feitas de 8 em 8 dias, em grande cópia, e distribuídas ao gentio da terra, a troco de uma espórtula, que cada um dá de bom grado para ter as notícias primeiro que os demais moradores. Ora, o nosso Titané não quis melhor esquina que este papel. Por que ele está falando não quis melhor esquina? Porque Laguru e Patimal estavam pregando em esquinas. Não quis melhor esquina que este papel, chamado pela nossa língua Vida e Claridade das Coisas Mundanas e Celestes. Título expressivo, ainda que um tanto derramado. E pois fez inserir no dito papel que acabavam de chegar as notícias frescas de toda a costa de Malabar e da China, conforme as quais não havia outro cuidado que não fossem as famosas alparcas dele, Titané. Que estas alparcas eram chamadas as primeiras do mundo, por serem muito sólidas e graciosas, que nada menos de 22 mandarins iam requerer ao imperador para que, em vista do esplendor das famosas alparcas de Titané, as primeiras do universo, fosse criado o título honorífico de Alparca do Estado, para a recompensa dos que se distinguissem em qualquer disciplina do entendimento, que eram grossíssimas as encomendas feitas de todas as partes, às quais ele, Titané, ia acudir, menos por amor ao lucro do que pela glória que dali provinha à nação. Não recuando, todavia, do propósito que estava e ficava de dar graça aos pobres do reino umas 50 corjas das ditas alparcas, conforme já fizera declarar a El Rei e o repeti agora. Enfim, que apesar da primazia no fabrico das alparcas, assim reconhecida em toda a terra, ele sabia os deveres da moderação, e nunca se julgaria mais do que um obreiro diligente e amigo da glória do reino de Bungo. A leitura desta notícia comoveu naturalmente a toda a cidade de Fuxel, não se falando em outra coisa durante toda aquela semana. As alparcas de Titané, apenas estimadas, começaram a ser buscadas com muita curiosidade e ardor, e ainda mais nas semanas seguintes,
pois não deixou ele de entreter a cidade durante algum tempo com muitas extraordinárias anedotas acerca da sua mercadoria. E dizia-nos com muita graça: vede que obedeço ao principal da nossa doutrina, pois não estou persuadido da superioridade das tais alparcas. Antes as tenho por obra vulgar, mas filo crer ao povo, que as vem comprar agora pelo preço que lhes taxo. Ou seja, ele aplicou a teoria do bonde. Isso não existe na alparca e nem eu. O conhecimento não precisa existir no sujeito que o possui, ou que eu deveria possuir. Eu não acredito na superioridade dessas alpacas. Eu só fiz as pessoas acreditarem. E por isso elas vêm comprar de todo jeito. Aqui a gente nota a inserção de um elemento diferente do Patimal e do Laguru. Qual? O uso da imprensa, digamos assim. E a mesma questão. Veio de fora, toda a costa de Malabar e da China estão falando das alpacas, as primeiras do universo. Estou entendendo? E quando sai no jornal, dá a impressão que todo mundo já está falando daquilo, que já é um assunto público, mesmo que ninguém abra a boca. Compreendem? E aí agora, a experiência do nosso narrador. Essa aqui é muito boa. Também, o Machado ele é muito habilidoso. Ele vai entrando no ponto dele, ele ainda não chegou no absurdo que ele quer chegar. Mas ele começa a introduzir aqui agora. Porque, vejam, na primeira teoria da origem dos grilos, é algo que é um tanto quanto abstrato para nós. Por mais absurdo que seja, é algo um tanto quanto abstrato você dizer que a origem dos grilos está na mistura do ar com as folhas de coqueiro na conjunção da lua nova. Mas você não fica observando um grilo nascendo. Então as pessoas não têm aquilo registrado na memória a partir dos sentidos. Quantos aqui já viram um grilo nascer? Acho que não é alguma coisa que muita gente já viu. Então chega um sujeito dizendo como é, por mais absurdo que seja, ele ainda vai dizer: você não sabe porque eu sou físico, eu sou filósofo, eu sou matemático, eu sou celebrado em tal lugar, já corri risco de vida por essa minha teoria. Então... E eu não estou fazendo isso por dinheiro, nem por glória. A glória não é para mim, mas para o reino de Bungo. Da mesma forma, o princípio da vida futura é algo que não é alcançado pelos sentidos. Tá lá, o princípio da vida futura é uma determinada gota do sangue de vaca. Ninguém chegou lá. Então também é algo um tanto quanto abstrato para nós. Quando a gente vem para o experimento do Titané, a coisa já muda um pouquinho. Por quê? Porque você veste as alparcas. Então aquilo já vai para o seu pé, você sente o conforto, você vê o material. E ele mesmo diz, é uma obra vulgar. Mas ele fez o povo crer que era incrível. Então você ainda pode ter aquela experiência de você provar, ver e não ver grande coisa ali. É como aquelas determinadas situações em que alguém diz para nós: isso é muito incrível, isso é muito bom. A gente vai lá ver se é incrível, se é bom, se aquela música é realmente muito boa, como falaram. Na hora você escuta, você não sabe, você não identificou exatamente se é bom ou se é ruim. Mas às vezes a pessoa que te indicou goza de determinado prestígio ou goza de determinada perícia naquilo ali, e você fica com receio de dizer que não identificou aquela qualidade excelsa que ela disse que teria. Aí você fica naquela, não, se eu não estou vendo nada diferente da alparca, o problema deve ser eu. Eu não estou dizendo que isso está no texto, mas é que a coisa está evoluindo gradativamente para o quê? Para o que é mais acessível, para o que salta aos olhos, vocês vão ver que salta aos olhos literalmente, para o que salta aos olhos que não pode ser real, que não faz sentido que seja real. E isso vai fazendo que a coisa fique mais absurda também. Não só o discurso, mas é porque o discurso ele pode ser contraditado por um simples lance de olhar.
Aqui é as alparcas, então você olha as alparcas, você sente as alparcas no pé. O próximo já é diferente, vai mexer com um sentido também específico, a audição. Aqui é a experiência do nosso narrador. Direi somente que por algumas luzes que tinha de música e charamela, em que aliás era mediano, lembrou-me congregar os principais de Fuxel para que me vissem tanger o instrumento. Os quais vieram, escutaram e foram se repetindo que nunca antes tinham ouvido coisa tão extraordinária. E confesso que alcancei um tal resultado com o só recurso dos ademanes, da graça ademanes de fazer gestos. Provavelmente ele estava fazendo gestos e coisas assim. Da graça em arquear os braços para tomar a charamela, que me foi trazida em uma bandeja de prata, da rigidez do busto, da unção com que alcei os olhos ao ar e do desdém e ufania com que os baixei à mesma assembleia. Então ele provavelmente pegou ali na bandeja de prata, olhou assim para o céu com unção e começou a fazer um monte de gestos para tocar. Ele deu um ar solene para o que ele ia fazer e cria a expectativa da solenidade. E do desdém e ufania com que os baixei à mesma assembleia, a qual neste ponto rompeu em um tal concerto de vozes e exclamações de entusiasmo que quase me persuadiu do meu merecimento. Ou seja, ele provavelmente tocou um negócio que não era nada, devia ser horrível, mas ele fez a coisa com tanta pompa e anunciou para as pessoas que ele ia tocar, que as pessoas quando viram ali já colocaram uma ideia previamente que aquilo era bom, pelos gestos solenes dele. Então ele meteu no ânimo das pessoas que ele faria algo de muito valor sem que antes fizesse. Ou seja, meteu no ânimo da multidão antes de mostrar se ele tinha ou não aquele conhecimento. Porque quando ele meteu no ânimo, ele não precisava mais ter. Lembrem-se, a existência das coisas na realidade ela é mera conveniência. Ok? Mas, como digo, a mais engenhosa de todas as experiências foi a de Diogo Meirelles. Aqui já é o finalzinho do conto, para a gente terminar essa parte chata de leitura. Lavrava então na cidade uma singular doença que consistia em fazer inchar os narizes, tanto e tanto que tomavam metade e mais da cara ao paciente. E não só a punham horrenda, senão que era molesto carregar tamanho peso. Então o nariz devia fazer isso, provavelmente. Conquanto os físicos da terra propusessem extrair os narizes inchados para alívio e melhoria dos enfermos, nenhum destes consentia em prestar-se ao curativo, preferindo o excesso à lacuna e tendo por mais aborrecível que nenhuma outra coisa a ausência daquele órgão. Preferindo o excesso à lacuna, preferiu o nariz inchado na cara do que tirar. Neste apertado lance, mais de um recorria à morte voluntária, como um remédio, e a tristeza era muita em toda a cidade de Fuxel. Olha como ele fala, e a tristeza era muita em toda a cidade de Fuxel. Eu gosto muito do Machado, que ele de fato é um mestre da ironia, porque ele consegue criar a ironia no tema, ele consegue criar a ironia a partir das palavras, ele consegue criar a ironia no tom do texto, ele consegue criar a ironia na própria construção do enredo. Então o texto todo dele é como se fosse uma meta-ironia. Por isso que ele é muito hábil, a forma de contar dele é muito hábil. E essa forma de contar, de fato, é muito conveniente aos temas que ele costuma abordar. E a tristeza era muita em toda a cidade de Fuxel. Diogo Meirelles, que desde algum tempo praticava medicina, segundo ficou dito atrás, estudou a moléstia e reconheceu que não havia perigo em desnarigar os doentes. Antes era vantajoso por lhes levar o mal, sem trazer fealdade, sem deixá-los feios. Pois tanto valiam o nariz disforme e pesado como nenhum. Não alcançou, todavia, persuadir os infelizes ao sacrifício. Então ocorreu-lhe uma graciosa invenção. Assim foi que, reunindo muitos físicos, filósofos, bonzos, autoridades e povo, comunicou-lhes que tinha um segredo para eliminar o órgão. E esse segredo era nada menos que substituir o nariz achacado por um nariz são, mas de pura natureza metafísica, isto é, inacessível aos sentidos humanos e contudo tão verdadeiro ou ainda mais do que o cortado. Cura esta praticada por ele em várias partes e muito aceita aos físicos de Malabar.
O assombro da Assembleia foi imenso, e não menor a incredulidade de alguns, não digo de todos, sendo que a maioria não sabia que acreditasse, pois se lhe repugnava a metafísica do nariz, cedia, entretanto, a energia das palavras de Diogo Meirelles, ao tom alto e convencido com que ele expôs e definiu o seu remédio. Vocês estão acompanhando? Estão captando a sutileza aqui, né? Aí veja só agora. Foi então que alguns filósofos ali presentes, um tanto envergonhados do saber de Diogo Meirelles, não quiseram ficar-lhe atrás e declararam que havia bons fundamentos para uma tal invenção, visto não ser o homem todo outra coisa mais do que um produto da idealidade transcendental, donde resultava que podia trazer com toda a verossimilhança um nariz metafísico, e juraram ao povo que o efeito era o mesmo. A Assembleia aclamou a Diogo Meirelles, e os doentes começaram a buscá-lo em tanta cópia é a mesma coisa que de forma copiosa, copiosamente, ou seja, em riqueza, em muita quantidade, que ele não tinha mãos a medir. Diogo Meirelles desnarigava-os com muitíssima arte, depois estendia delicadamente os dedos a uma caixa onde fingia ter os narizes substitutos, colhia um e aplicava-o ao lugar vazio. Os enfermos, assim curados e supridos, olhavam um para os outros e não viam nada no lugar do órgão cortado. Mas, certos e certíssimos de que ali estava o órgão substituto e que este era inacessível aos sentidos humanos, não se davam por defraudados e tornavam aos seus ofícios. Nenhuma outra prova quero da eficácia da doutrina e do fruto dessa experiência, senão o fato de que todos os desnarigados de Diogo Meirelles continuaram a prover-se dos mesmos lenços de assoar. O que tudo deixo relatado para a glória do bons e benefício do mundo. Acabou. Qual é o lance grande da experiência do Diogo Meirelles? Porque envolve uma ação de retirada de um órgão de uma pessoa. E não qualquer órgão, mas o órgão que está logo abaixo dos olhos. E que é o mais visível quando você olha para o rosto. Não sei se é assim, mas pelo menos na escultura antiga, acreditava-se que... eles tinham para si que o elemento de proporção do rosto central era o nariz. Que o que dava a proporção geral do rosto era o nariz, porque ele fica no meio. E simbolicamente, o nariz, junto com os olhos, está ligado à perspicácia. Porém, com uma leve distinção. Aqui eu não acredito que o Machado tenha feito isso de forma consciente. Eu acredito que consciente no sentido de ser algo debaixo dos olhos. Mas veja, o nariz, ele está mais ligado à intuição do que à percepção. Em outros termos, para aproveitar que o nosso querido Danilo Gustavo está aqui, é como se os olhos estivessem ligados à inteligência, ao intelecto, e o nariz à intuição cogitativa. Tanto é que a grande marca da maioria dos animais qual é? É o faro. Entendem? Então veja, você tira o faro das pessoas e coloca outro de natureza metafísica. Então assim, não é que essas pessoas estão sendo tratadas pelo Machado como animais. É um pouco menor do que isso. É como diz o Bruno Tolentino, Machado, a gente dá risada com ele o tempo todo, mas ele é extremamente tétrico, ou seja, é extremamente triste a forma como ele representa as coisas. Porque o ponto daqui do Machado é o seguinte, as pessoas não ligam, vou dizer de forma bem vulgar, já que estamos aqui, não estamos em aula, estamos numa palestra, claro, tem a sua importância, mas para a gente cortar tempo. Ora,
Não importa a realidade para as pessoas, o que importa é que elas atendam aos seus interesses fúteis. Isso está presente no Segredo do Bonzo, isso está presente no Enfermeiro, isso está presente no Espelho, isso está presente no Alienista, isso está presente na Cartomante, isso está presente em todos os romances, não tanto em A Mão e a Luva, mas em todos os outros está. Porque esse é o grande ponto. O professor Olavo já falou, o autor que melhor escreveu sobre o auto-engano na humanidade inteira foi o Machado. A obra inteira de Machado é uma grande fenomenologia do auto-engano. Em que sentido uma fenomenologia? Formas como o auto-engano costuma se manifestar. Mas aqui o nosso assunto não é o auto-engano. O auto-engano já foi abordado na palestra Auto-engano e Dissonância Cognitiva. Quem quiser aí na internet acessar, fica à vontade. Vamos observar essa última experiência. Primeiro, é algo que salta aos olhos e envolve uma castração de um órgão. Então, os sentidos eles estão plenamente conectados com a experiência. E aí o Diogo Meirelles fala, não, a gente coloca um nariz de natureza metafísica. Qual é o problema das pessoas? Elas preferem a lacuna ao excesso. Elas preferem o excesso à lacuna. Não, mas não vai ter lacuna. É porque você não vai enxergar o que está tampando o buraco. Aí você vai ver só o buraco e vai pensar que tem buraco, mas não tem buraco. Porque o homem ele é corpo e alma, ele é uma idealidade transcendental. Então a gente pode colocar um nariz de natureza metafísica tranquilamente. Tranquilamente. E ele reuniu os filósofos, os bons, tudo, as autoridades. E aí ele fala que isso foi muito aceito aos físicos de Malabar. E que ele tem muita experiência nesse tratamento já há anos. Aí veja, as outras autoridades elas não querem ficar atrás do Diogo Meirelles. Elas notam que tem alguma coisa de absurdo ali, mas não querem ficar atrás dele. Por quê? Não é que ele tinha saber, mas o que o narrador diz? Que ele falou em tom forte, convencido e explicou tudo muito bem. Então eles não quiseram ficar atrás e disseram, não, de fato, tem uma validade para isso aí, a gente pode fazer isso. E aí todo mundo acreditou. Então aqui, veja, uma coisa que é constante em todos os experimentos. O do Diogo Meirelles é o mais grosseiro porque esse é o que mais salta aos sentidos. Então é o que está mais acessível para a sua inteligência. Dá para ver que isso é uma conversa fiada tremenda. E, veja, tirou o nariz, está diante dos seus olhos isso. Mas as pessoas acreditam tanto que continuaram usando o lenço de assoar. O que é interessante essa imagem, porque você tem que botar o lenço aqui, né? Tá entendendo? Então as pessoas vão enfiar o lenço no buraco. E se não tem o nariz, como é que vai escorrer alguma coisa? Quer dizer que era uma coriza também de natureza metafísica? Essas pessoas acreditaram mesmo que tinha um nariz ali. Por isso que ele usa o lenço de assoar no final. E então, vamos nos até a teoria do Bonzo. E vamos tentar explicá-la por outros termos. O que o Bonzo está dizendo é o seguinte. Vocês devem lembrar daquele esquema lá, né? Signo, significado e referente. Né? O pessoal que já acompanha aqui as nossas palestras já deve ter escutado isso, sobretudo na que eu falei, auto-engano e dissonância cognitiva. Então eu não vou explicar aqui de novo, de forma detida como fiz lá. Vou falar por cima. Quando eu digo manga, esse é o signo. O significado de manga pode ser muita coisa. Pode ser a manga da camisa, pode ser a manga fruto. Vai depender do que para ser um outro. A que se refere esse signo que eu estou usando? Signo é sinal. Quando eu digo uma palavra, eu estou dando sinais. Eu não tenho uma manga de camisa nem uma manga fruta aqui. Então eu preciso usar o sinal da palavra para sinalizar para a coisa a qual eu me refiro. E esse sinal, por sua vez, para ele poder sinalizar para a coisa a qual eu me refiro, esse sinal tem que comportar o significado que se refere àquela coisa. Se eu digo elefante, eu não estou querendo falar cachorro, porque o significado de elefante se refere a um animal, aquele lá grande, cinza, que tem tromba, etc.
Se eu quisesse me referir a um cachorro, eu tinha que usar o sinal adequado. Qual? O cachorro. Então, o signo é o sinal, o significado é a que aquele sinal pode se referir e o referente ao a que ele se refere de fato. Então, o referente depende do contexto, da situação real. Ora, em toda discussão, você tem esses elementos aí numa profunda dinâmica. Geralmente, essa dinâmica ela é dialética. Então, vamos pegar para entender perfeitamente o que estamos querendo falar, a exemplo, um diálogo qualquer de Sócrates. Vejam que, e aqui não precisa ter lido nenhum diálogo de Sócrates para entender o que eu vou falar, mas nós percebemos que nos diálogos socráticos, você tem os participantes atentos a um objeto. É um objeto. Por exemplo, na República, a discussão sobre o que é a justiça. No Euthyphron, sobre o que é a piedade. Acho que é o Críton, que é sobre os deveres, que é que Sócrates é visitado na prisão e lhe oferecem a fuga. Não lembro agora. Mas você vê que em todos esses momentos você tem os participantes plenamente atentos ao objeto da discussão. Tudo que eles falam se refere àquele objeto. E é uma tentativa de deslindar, entender aquele objeto. Porque entendem que aquele objeto é algo que existe na realidade e que a opinião que eles têm daquele objeto tem que ser o quê? Um reflexo da experiência daquele objeto na realidade. Não é o que eu penso da coisa, mas é como ela de fato é. Eu quero entender a coisa para então pensar nela. Eu não quero pensar, ter uma ideia, ter uma impressão subjetiva e depois olhar para a coisa. Eu quero olhar para ela primeiro. Então, aqueles diálogos, da forma como eles estão descritos pelo Platão, eles só são possíveis por causa de uma questão. Todos os participantes, por mais que eles digam coisas absurdas ou ridículas, eles são profundamente sinceros. Eles estão de fato fazendo um esforço para dizer como eles encaram aquilo, como eles veem aquilo na realidade. Então, não lembro com quem, mas tem um momento lá, acho que é na República mesmo, que quando, diante da questão do que é a justiça, eu não lembro quem de fato, me perdoem, não lembro esses nomes gregos, é difícil para mim. O sujeito diz a Sócrates que justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. E aí o que o Sócrates faz? Ele recebe isso, ele recebe esses signos, olha para o referente de justiça e pensa, não, esses signos, o significado dessas palavras não refletem o que é a experiência da justiça. E aí o que ele faz? Ele lança perguntas, para que a própria pessoa perceba que o que ela está dizendo não faz sentido. E aí o que Sócrates faz? Ora, nós sempre temos certeza na vida de quem são os nossos amigos e quem são nossos inimigos? Não, nem sempre. Então é possível que alguém que seja seu inimigo possa se fazer de seu amigo, não é verdade? Sim. E se você pensa que ele é seu amigo, provavelmente você vai fazer o bem a ele, não vai? Sim. Mas na verdade ele é seu inimigo, não é? É. Então justiça não pode ser fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, porque você pode estar fazendo bem a muitas vezes alguém que é seu inimigo e você acha que está praticando a justiça. Não é exatamente assim que está lá, mas o ponto é esse, tá? Para a gente cortar tempo. Vejam que isso demanda essas duas coisas, várias outras coisas, mas vamos ficar nessas duas. Atenção eu vou trocar o nome objeto por referente e sinceridade profunda. Em que sentido? Eu quero de fato entender aquilo e eu estou disposto a que a outra consciência que olha para esse referente junto comigo, se ela perceber um erro em mim, eu estar aberto à correção. A sinceridade implica isso também.
O professor Olavo fala, citando alguém, não sei se é Santo Agostinho, que sinceridade intelectual é sempre dizer aquilo que se sabe e jamais dizer aquilo que não se sabe. Vejam que isso é incompatível com a teoria do bonzo, né? Porque o que importa, veja, a atenção não está sobre o objeto. A atenção está em quê? No efeito que eu causo no público. Que deve ser qual? Que eles têm um desejo de me honrar pelo que eu falo. Machado também vai nos dizer lá no início do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o Brás Cubas ele começa fazendo aquelas brincadeirinhas, aquelas piadas, e no meio da introdução ele diz que o que matou, na verdade, foi a ideia fixa de fazer um emplasto Brás Cubas, e ele vai brincar, né? Deus te livre, ó leitor, de uma ideia fixa, antes um argueiro, uma trave no olho. Por que antes um argueiro, uma trave no olho? A trave no olho, naturalmente, a gente pode pensar lá no Evangelho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho para depois apontar a trave no olho do teu irmão. No sentido de que nossas paixões e vicissitudes, elas nos travam a visão. De maneira que a gente sequer consiga percebê-las quando elas estão diante dos nossos olhos. Pelo menos na imagem da trave no olho, né? E a ideia fixa termina sendo pior, porque é algo que está metido no ânimo. É uma ideia que o sujeito tem, que ele se agarra a ela e ele não abre mão. Só que aí entra uma questão. Quando Sócrates está lá interrogando o pessoal nos diálogos socráticos, sempre você tem o outro sincero o suficiente para ele dizer de onde ele tirou o que ele está pensando, de onde ele tirou a ideia dele. Porque no início dos diálogos, geralmente as pessoas apresentam as questões a Sócrates com muita convicção. E o Sócrates, chato como é, ele vai desmontando aquela convicção pouco a pouco, ela vai se esboroando, até que você nota que no final os personagens um pouco mais orgulhosos, eles não dizem, Sócrates, você está certo. Ele, não sei, talvez seja, né? E qual é o ponto? Nós chegamos numa situação tal no Brasil que isso aqui evoluiu, a teoria do bonzo ela foi evoluída. Por quê? Quando Machado escreveu a teoria do bonzo, como eu disse, ele estava, o segredo do bonzo, ele pensava no auto-engano e na forma como o brasileiro geralmente leva as coisas. Então é uma desordem que já está na nossa alma. O ser humano é assim. Mas para o nosso principal escritor, pelo menos do ponto de vista do conhecimento mundial e das honrarias, para o nosso principal escritor ter como seu principal tema o auto-engano, é porque isso de fato é uma coisa muito arraigada a nós. E tudo que Machado fala, a gente nota de forma muito clara nas pessoas. Como elas se enganam facilmente, como elas diluem a personalidade na convicção pública, seja do ponto de vista do papel social, seja do ponto de vista desse caipirismo diante da ciência. O mesmo tema está lá no Alienista. O Alienista, para quem não sabe, é aquele famoso conto, é um pouco mais longo, pode-se dizer até que seja uma novela curta, que o sujeito ele é um médico que estuda tanto, a ponto dele ficar maluco e sair botando a cidade inteira no hospício. E ele sai botando a cidade inteira no hospício. Até que chega um ponto que ele olha para todos os lados e diz, mas está todo mundo no hospício e eu estou sozinho. Então eu devo ser louco. Aí ele solta todo mundo e ele se prende no hospício. Para se tratar. E ele, veja, e as pessoas aceitam passivamente aquilo ali. O elemento da passividade, ele é muito presente em Machado de Assis. As pessoas veem coisas absurdas e não fazem nada. Por covardia mesmo ou por um certo caipirismo, como eu disse. O Nelson Rodrigues, naquela primeira crônica dele, no Memórias da Menina Sem Estrela, ele fala daquela situação que ele andava na Presidente Vargas e um mendigo gritava, um ambulante gritava, a nova prostituição do Brasil, a nova prostituição do Brasil.
Ele, não é possível. E todo mundo passa normal, sem fazer nada, sem escândalo. Não, eu também vou passar sem fazer escândalo. Não, eu vou voltar. Quando ele chega mais perto, ele diz, o desdentado o camelô desdentado, revirando-se pelo avesso e fazendo piruetas, né? O Nelson gosta dessas imagens, gritando, a nova Constituição do Brasil, a nova Constituição do Brasil. E aí o Nelson vai dizer, realmente o engano acústico pode fazer com que a gente saia por aí quebrando Bastilhas e decapitando Marias Antonietas. Mas e se fosse Constituição do Brasil? O que nós teríamos feito? Nada, exatamente, nada. Na verdade, se saísse amanhã um decreto mandando o povo trotar na Presidente Vargas de 4 como se fossem cavalos, o que faríamos? Nada. Trataríamos de espichar as nossas orelhas, ferrar nossos sapatos e dar os nossos urros em plena avenida. Ele está falando da passividade bovina do brasileiro. Isso está presente, muito presente na nossa literatura. A nossa passividade, a nossa facilidade em aceitar as coisas. E vem aqui um elemento comum de autoridade. E não precisa, lembre-se das existências paralelas, não precisa ser alguém que de fato tem autoridade. Ela só precisa vestir um jaleco. Ela só precisa colocar uma toga. Ela só precisa pegar o instrumento na bandeja de prata. Eita, vem um negócio aí que é importante. O doutor vai falar. E veja, o que aconteceu conosco hoje é que todo o nosso referente não existe. Antes de entrar nisso, para vocês entenderem bem, qual é o referente de um esquerdista? Em termos de realidade. Não é a realidade. É o que os outros esquerdistas estão falando. Para ele, a realidade, para ele é assim que funciona a cabeça. Meu professor está dizendo isso aqui. Meus amiguinhos cheirados estão dizendo isso aqui. A menina de cabelo roxo e calcanhar sujo está dizendo isso aqui. Então é porque é verdade. Se eu não vejo isso na realidade, é porque a superestrutura burguesa, ela é tão forte que ela me engana. Então o sujeito ele entra num grau de alienação deplorável e fulminante. Da mesma forma, a gente chegou numa situação tal que o nosso referente ele não é a realidade. Nenhuma discussão pública no Brasil é possível porque a gente está na teoria do bonzo. A gente chegou numa situação que há determinadas coisas que existem na opinião, e veja, antes que alguém venha levantar esse discurso patético, eu não vejo mal nenhum, tal como Sócrates não via, em fazer perguntas. Em toda essa situação de pandemia, por exemplo, eu tenho perguntas. Há determinadas coisas que para mim não fazem sentido, eu acho que eu posso perguntar. Mas eu não consigo perguntar para o meu vizinho porque Veja, entendo a relação. Eu não consigo perguntar. Não é que eu vou provar que o meu vizinho está errado. Não se trata disso. Eu não consigo perguntar algo para o meu vizinho porque ele viu a live do Átila. Eu não consigo levantar um ponto de objeção. Por quê? Porque o referente dele não é a realidade. Se eu for falar com ele, eu estou falando de uma coisa, ele está falando de outra. Quando a pessoa se aprisiona numa determinada malha discursiva, esses mecanismos de aprisionamento, eles se dão a partir dos sentimentos. O sujeito colocou uma ideia fixa na cabeça. Se ele ama aquela ideia, quando eu falar com ele sobre aquela ideia como ela está errada, eu vou estar discutindo a ideia. Ele não está nem aí para a ideia, porque ele só presta atenção no amor que ele tem por ela. Então, por isso que geralmente quando a pessoa tem uma obsessão muito grande na cabeça e você vai conversar com ela, ela reage contigo como se você estivesse afrontando-a. Porque o objeto tornou-se inseparável da autoimagem que o sujeito construiu para si, que ele ama.
Sempre que nós temos uma autoimagem, essa autoimagem ela só sobrevive porque nós a nutrimos com amor. Nós gostamos daquela autoimagem. Do contrário, ela não existiria. E veja que toda essa questão relativa à pandemia é muito claro para mim hoje. Existe uma pandemia na realidade que eu não sei exatamente o que é. Eu realmente não sei. E existe uma outra pandemia que está na opinião das pessoas. E aí eu lhes pergunto, tudo que é feito em vistas de pandemia, de mortes, etc., é feito em vistas da pandemia que existe na realidade ou da que existe na opinião das pessoas? É da que existe na opinião das pessoas. Isso cria tal forma de suscetibilidade que eu vou repetir um raciocínio que eu fiz lá no Brasil Comentado. Todo mundo, veja, sempre pontuar essas coisas, porque é impossível, sempre vai aparecer um analfabeto chato para não entender o que a gente está falando, mas é bom pontuar. Eu não estou discutindo o conceito científico, técnico, a rigor de remédio ou vacina. Eu só estou discutindo o senso comum, do qual faço parte, então, portanto, posso falar com alguma propriedade. No senso comum, as pessoas sempre entenderam o remédio como algo que vai te tratar e talvez te cure. E se não curar, é porque o negócio é meio sério. Mas que tem boas chances dele te curar. E geralmente a gente não espera o sair na revista científica, etc., que aquele remédio funciona. Se a sua vizinha falar que funciona, você vai tomar. Todo mundo sempre foi assim. Toma isso aí, mas vai fazer mal. Vai nada, toma aí. Pode dar um negocinho. Geralmente não dá. E a pessoa vai lá e toma. E acabou. Agora, eu quando levo meu filho para tomar vacina, eu levo pensando que aquilo vai torná-lo imune a determinada doença. Que aquela vacina vai dar a ele uma proteção eficaz, de fato, contra determinado vírus. E a vacina, sim, ela precisa, como ela tem um efeito mais duradouro, é algo que mexe mais profundamente com o corpo, demanda mais estudos, as vacinas demoram anos para sair, são testes e testes e testes e testes. E há doenças que a ciência não consegue dar uma resposta adequada. Por exemplo, uma doença que já está há muito tempo por aí, a dengue. É um vírus. Por que a gente não tem vacina para dengue? Porque tentamos fazer uma vacina para dengue. O que aconteceu? A dengue, eu não vou saber explicar isso nos termos científicos corretos, porque afinal de contas eu sou um leigo nessas coisas. Uma pessoa que estuda e que entende me explicou, eu não vou saber explicar como ela. É uma coisa perfeitamente natural. Mas é mais ou menos isso. A dengue, o vírus da dengue, ele meio que se comporta como uma bactéria quando cria resistência ao antibiótico. Aí fica mais forte. As pessoas que pegam dengue pela segunda vez, terceira, quarta, geralmente essa dengue é mais forte. Geralmente o sujeito que tem dengue hemorrágica é porque ele já teve dengue uma vez. A hemorrágica é mais forte. Desenvolveram nas Filipinas uma vacina para dengue, que em fase de teste foi maravilhosa. Mas as pessoas que tomaram essa vacina, quando pegaram dengue, pegaram direto a hemorrágica. Então pegaram a doença mais grave ainda. Então aquilo foi ineficaz. Na verdade foi prejudicial tomar aquela vacina. Veja, dói muito. É tão horrível assim. Eu necessariamente estou negando um problema de saúde que nos afeta. Quando eu pergunto, quando eu quero saber se a ciência já sabe se o coronavírus é assim, é tão grave assim levantar essa pergunta
E quando a gente chega numa situação em que na discussão pública se torna grave levantar uma pergunta, é porque não tem mais discussão. Quando tudo é muito óbvio, ou é porque nós temos sábios em cópia, ou uma verdadeira erupção de analfabetos. Eu acho que se nós tivéssemos um Aristóteles em cada esquina, nós estaríamos um pouco mais felizes do que estamos hoje. Então eu acredito que a segunda opção seja mais coerente com a nossa realidade. Nós vivemos uma verdadeira crise da inteligência. Mas veja só, eu vi uma pessoa que estava falando que ia tomar vacina e a outra disse, a pessoa B disse para a pessoa A, vai, toma, é bom, não tem nada dessas conversas aí de negacionismo e tal. E a pessoa A respondeu-lhe, mas você está tranquila, você já tomou até a segunda dose? Ao que a pessoa B disse, eu estou meio tranquila para ter sintomas leves. Então a própria pessoa já sabia perfeitamente que ela tomou 2 doses de uma vacina que saiu em sei lá quanto tempo, para ela ter sintomas leves dessa doença. E ao mesmo tempo você não pode tomar um determinado remédio tal porque não existe comprovação científica da eficácia dele. Veja, do nada, meteu-se no ânimo das pessoas que você não deve tomar um remédio se a ciência não provar que ele cura e que você deve tomar uma vacina porque a ciência já provou que ela não cura. Ou seja, a vacina ganhou um caráter profilático e o remédio ganhou um caráter curativo. De novo, eu estou tratando a nível do senso comum. Então as pessoas passaram a pensar que ela não deve tomar tal remédio porque aquele remédio não cura, mas que tem que tomar tal vacina porque ela não cura também. Mas veja, o prestígio da palavra permanece, é vacina. Só que não tem referente. Por quê? Porque entrou no ânimo pela paixão. As pessoas se apaixonaram, se agarraram a isso por causa do desespero. E isso deu um conforto psicológico. E quando você vai levantar a discussão, ela não consegue discutir. Sabe por quê? Porque para ela não está com atenção no objeto. Né? Para homenagear o nosso presidente. Né? Ela não pôs a atenção dela no objeto. Ela está com a atenção no conforto psicológico dela em como ela encara a realidade das coisas. Se você balança a forma como ela encara aquela realidade, você quebra esse conforto e, portanto, ela reage a você. Veja que não tem trabalho da inteligência, é um trabalho da cogitativa mesmo. Ela só consegue encarar o que você fala como útil ou nocivo. É útil na medida em que reforça o que ela acredita, é nocivo na medida em que você levanta questionamentos. Eu vou dizer para vocês, isso não é culpa da pandemia. Isso não é culpa do PT. Eles só aprofundaram o processo. A culpa é nossa. Porque a gente já está há muito tempo negligenciando essa potência chamada inteligência. A gente sempre achou que era coisa de nerd, ou de forma mais grosseira, como diziam meus companheiros de colégio, coisa de cabaço. E agora está todo mundo nessa situação. Viva Patimal! Viva o reino de Bungo! As coisas não precisam existir na realidade. No Brasil já faz muito tempo que é assim. Então, a semente só foi lançada em terreno fértil. Então, somente isso. E veja que isso já vinha antes, com questão de eleição esquerda-direita, Você nunca consegue falar do objeto. Em toda discussão no Brasil, o objeto se perde.
É como discussão de criança. Tem até um texto do Olavo que ele fala isso nesses termos. Eu só não lembro exatamente qual é. Imagina duas crianças brigando no colégio. Ah, sua mãe é gorda. E você é um frango. Ele sabe que nem viu a mãe do sujeito, nem sabe se o sujeito é frango. Eles simplesmente estão o quê? Trocando ira. Não existe um objeto, não existe um problema, não existe nada. E em termos de discussão pública no Brasil, a gente está nessa situação. A gente não pode contar com a atenção das pessoas ao objeto, a gente não pode contar com a sinceridade das pessoas, a gente não pode contar com o desejo das pessoas de conhecer. Outro exemplo, eu acho o Bené Barbosa um grande herói nacional. Porque a paciência daquele sujeito é impressionante. E a vontade dele, porque, veja, aquele negócio que o Olavo fala, a mentira não tem referente. É muito mais difícil você desconstruir uma mentira do que você apontar uma verdade. Do que você contar uma mentira, perdão. Ou seja, mais armas é mais gente dando tiro. Então é mais gente morrendo. Armas matam. Tem um livro do Bené lá, com Mentiram para mim sobre desarmamento, com várias questões dessas desmontadas. O jeito de dizer um negócio desse, você tem que dar um livro para ele ler. Quer dizer, você tem que dar um livro para um cara que é analfabeto, preguiçoso, ignorante, e que naquele momento ele não quer entender o que ele está dizendo para você. Ele só quer mostrar para você que ele tem posição e que ele tem convicções. E que a convicção dele merece ser respeitada porque ele, como você, tem direito de ter uma opinião diferente. Tudo isso é verborragia. Afinal, estamos no Estado Democrático de Direito. Afinal, estamos no Estado Democrático de Direito. Então, pessoal, a gente está numa situação muito complicada. O professor Olavo e nós, com o nosso trabalho aqui, há tempos insistimos que nós temos que ressuscitar a nossa inteligência. Que está ali, ainda dá tempo. Ela está ali recebendo massagem cardíaca na UTI. Dá tempo dela se levantar e sair ainda. E eu digo para vocês, eu não sou otimista com relação a este mundo e com relação às pessoas. Eu só tenho otimismo com relação a mim, a minha família e aos meus próximos que entendem isso que eu estou colocando aqui para vocês. As pessoas não estão mais olhando para a realidade. Não é que elas se animalizaram. As pessoas não se animalizaram. Quando a gente olha aqueles exemplos que eu coloquei lá na palestra, porque os humanos estão acabando, não é que os humanos estão se transformando em animais. Por que você diz que a pessoa que picha, como eu vi já pichado lá na UFPB, cu é vida? O macaco não picharia isso. Meu cachorro não picharia isso. Meu cachorro é um animal muito civilizado. É alguma outra coisa que o ser humano está se tornando. O que seria o contrário da inteligência? Não é exatamente a burrice. As pessoas não estão ficando burras. Não é que elas estão só com a viseirinha aqui. Se você pegar um professor universitário de carreira, esquerdista, etc., a inteligência do cara, quanto mais ele exerce, mais fora da realidade ele fica. Então a inteligência dele não é uma burrice, é a anti-inteligência. O sujeito que usa a sua vontade para usar droga, para se masturbar direto, quando ele se acha livre, ele acha que no exercício da vontade dele ele garante maior autonomia da vontade, mas ele fica cada vez mais preso. Isso não é se animalizar. Isso é aquilo que o nosso Rodrigues fala do comunismo. O comunismo teve o mérito de inventar na humanidade o anti-homem, a anti-pessoa. Não são animais, são anti-humanos. Porque se um homem ele tem determinadas potências, ele se firma enquanto homem quando ele busca usar essas potências em nível de excelência, isso é o que o faz homem. Ora, se ele usa essas mesmas potências para se degradar totalmente, que é o contrário, isso é a anti-humanidade.
Isso é o homem negando-se a si mesmo, negando o ser, negando tudo e querendo se aprisionar nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias sensações. Isso é o reino da mentira. E vai dar muito trabalho para desconstruir isso daí. Dá muito trabalho. Caio, o que eu vou fazer então? Se não dá para conversar com ninguém, se você não é otimista. Como eu disse, eu sou otimista em relação a mim, aos meus, etc. E meus alunos. Não porque eu vou fazer mágica. Porque se eu dissesse isso, já estaria eu mesmo aplicando a teoria do bonzo, não é? Mas eu realmente acredito que o que a gente faz tem um poder. Por exemplo, esse texto é trabalhado dentro da formação. A gente insiste com esse negócio de literatura, mas é porque isso realmente funciona para o cara começar a despertar inteligência e olhar, ampliar esse repertório de possibilidades humanas. E o principal, mesmo que você não consiga falar com ninguém na sua vida, você precisa da sua inteligência para falar com uma pessoa, que é a única que importa, que é Cristo nosso Senhor ressuscitado. Ontem foi o evangelho dos discípulos de Emaús. Nós até conversávamos aqui. E quando nosso Senhor aparece aos dois e perguntou: "Que ides conversando?" "Ah, tu és o único peregrino", que já se deu importância, né? "Tu és o único que não sabe o que se deu com Jesus, o Nazareno. Ele era um profeta grande em obras e palavras. Ele morreu, foram no sepulcro, a pedra estava rolada. Dizem que ele apareceu a Simão, o sudário dele estava lá, mas ele não estava. Eu achei que ele ia nos libertar, mas o que nosso Senhor fala? Como sois lentos e sem inteligência para crer. Ora, se abriu a pedra, se não estava lá, se dizem que eu aparecia Simão, se as minhas faixas estavam no chão, disso vocês entenderam que eu não ressuscitei?" E aí o que nosso Senhor, como é manso, humilde, belíssimo, ele explica todas as escrituras de Moisés, os profetas, para dizer que estavam falando dele. Depois aí não tem como, né? Dá a Eucaristia, quando dá o pão, aí os olhos se abrem, ele é o Senhor. Ou seja, é muito... Se você for meio burrinho e lerdo, Cristo vai passar na sua frente e você não vai perceber que é Ele. Não, mas basta fé, tá? Cristo falou: "Como sois lerdos e de pouca fé?" Como sois lerdos e sem inteligência, porque a graça é comunicada na inteligência. E para você acolher essa graça, aí sim, você precisa da fé. A fé é quando os olhos se abrem, quando eles comungam. Então, mesmo que você não tenha ninguém para conversar, você tem um para conversar, que é Deus. E se você estiver fora da realidade, crente de que os grilos nascem da conjunção do ar das folhas de coqueiro na lua nova, que o princípio da vida futura está num sangue, numa determinada gota de sangue de vaca. Se você acredita nesse tipo de coisa, nesse tipo de conversa, ou coisas do tipo: religião é o ópio do povo, Deus está morto, pode correr 20 quilômetros no sol com máscara que está tranquilo, que qualquer profissional de saúde e educação física sabe que isso é uma palhaçada, isso não existe, isso faz mal pra caramba. Se você acreditar nesse tipo de coisa, é muito difícil você dialogar com Deus. Muito difícil. Ele pode dialogar com você porque ele tem muita paciência, como ele teve com a samaritana, que ficou até zombando dele. Mas você não é a samaritana. Então estudem, pessoal.
Estudem, porque em primeiro lugar nós temos que salvar a nossa consciência. Não pense que porque você está aqui no canal do Instituto, ou porque você está no Instituto, só por estar aqui vendo isso, compartilhando, você está blindado. Você tem que estudar. Você tem que estudar, aprender e ensinar o que você aprendeu para os seus, porque senão vai todo mundo perder junto, mais do que já perdemos. E lembro, mais uma vez, se não sobrar ninguém para conversar, converse no íntimo da sua alma, fale com Deus. Como o Olavo cita direto Antônio Machado, né? Com ele eu termino. Quien habla solo espera hablar a Dios um dia. E lá com Deus, face a face na beatitude, não tem existência paralela das coisas. Não tem engano, não tem mentira, porque lá é a posse real e infinita da verdade que nunca se acaba, que é a própria glória do Cristo ressuscitado. Muito obrigado.